Olá, eu sou a Ângela e meu projeto é sobre a análise da reativação da via NRF2 em QPCR por sulforafano após exposição a toxinas urêmicas. O nosso principal foco de estudo é a doença renal crônica, a qual é silenciosa e em 2017 ela atingiu cerca de 700 milhões de pessoas, gerando aproximadamente 1 milhão de mortes no mundo. Além de ser muito silenciosa, a DRC aumenta o risco de doenças cardiovasculares, sendo essa a principal causa de morte. Vários estudos ainda comprovam que o estresse oxidativo e a toxicidade urêmica provocados pela doença renal crônica estão associados com a inibição da expressão da proteína NRF2, que vai possibilitar uma estratégia terapêutica bem mais eficaz, que seria a reativação dessa via. A NF2 é um fator de transcrição que, em situações de estresse celular, ela vai expressar proteínas citoprotetoras. E a NF2 é ativada por compostos que modificam as cisteínas sensoras na proteína KIP1, fazendo com que a NF2 ela consiga se desligar do mecanismo chave-fechadura da KIP1 e ela vai conseguir migrar para o núcleo e assim ela vai ser expressa. Porém, na doença renal crônica, a NF2 ela não vai conseguir se desligar da KIP1. E o sulforafano faz esse processo. Ele vai reagir com a KIP1, tornando esse procedimento bem possível e assim a NF2 consegue migrar para o núcleo. Mas o que é o sulforafano? O sulforafano é um composto que contém enxofre, da família de vegetais Brassicaceae, como, por exemplo, vegetais como brócolis, couve, couve-flor. E esse composto ele é sintetizado a partir de uma molécula de glucorofanina, que sofre hidrólise pela enzima mirosinase, perdendo uma glicose e um sulfato, gerando assim o sulforafano. Então, o nosso principal objetivo é verificar se o sulforafano, administrado de forma oral em ratos Wistar com doença renal crônica, faz reativar a via da proteína NRF2. A indução da uremia, ela se deu em ratos Wistar que foram submetidos à cirurgia de nefrectomia 5/6 ou não. Os que não foram submetidos, eles são denominados de CHA, que somente eles vão ter a exposição e manipulação do tecido renal. E o outro grupo ao qual foi submetido à cirurgia é denominado de NX. Os ratos, eles também foram separados em 4 grupos de tratamento, sendo um grupo administrado com maltodestrina, que é um açúcar, um placebo, e o outro grupo administrado com sulforafano. Portanto, dos 15 chãs desse projeto, 8 foram tratados com maltodestrina e 7 foram tratados com sulforafano. Já 21 ratos NX, 11 foram tratados com malto e 10 com sulforafano. O procedimento de nefrectomia 5/6 ele se dá pela remoção do rim direito, que gera uma fração de 3/3, e a ligação de um ramo arterial, que irá gerar uma porção infartada, que é bem visível pela mudança de coloração do tecido renal para um tom mais marrom, o que vai gerar também uma fração de 2/3. A soma de 3/3 com 2/3 daria uma fração de 5/6, que é o nome do procedimento. O grupo CHA, como eu havia dito, é um grupo controle, então ele só vai passar pela abertura abdominal, pela manipulação do rim e o estresse cirúrgico em si, porém não vai ser nada removido. Então, após a cirurgia, é realizado 8 semanas de tratamento. Como eu havia falado, tem 2 grupos, um tratado com maltodestrina e o outro tratado com sulforafano. E a quantidade de sulforafano administrada foi de 0,5 miligramas por quilograma de massa corpórea dos ratos. E após essas 8 semanas, os ratos são eutanasiados e o plasma e o rim esquerdo normal do CHA e o rim esquerdo infartado do NX vão ser coletados. O rim coletado ele vai ser utilizado para extração do RNA com trisol e com auxílio de um pichilho grau, nós fazemos uma força mecânica para ocorrer a extração. Já o plasma coletado, ele foi utilizado para verificar o estado urêmico desses indivíduos. E para isso foi dosado ureia, creatinina e o colesterol. Para a ureia e a creatinina, nós utilizamos o kit comercial da Bioclean. Já para o colesterol, nós utilizamos o kit da Analisa. Nós também desenhamos alguns primers através do programa Primer Quest Tool da IDT para a NRF2 e os seus genes-alvo. Então, nós podemos comprovar que a partir desse projeto, a indução da doença renal crônica ela foi demonstrada pelos níveis de ureia e creatinina nos animais, NX em relação aos animais CHA, e o sulforafano ele foi eficaz na redução dos níveis de creatinina, se comparado com os indivíduos CHA. Já a ureia ela também teve uma redução se comparado aos indivíduos NX tratados com malto com os indivíduos tratados com sulforafano, porém não tão significativamente como os níveis, como a creatinina teve. Também para avaliar ainda se a qualidade do RNA, a gente utilizou o RNA de um rato do grupo CHA, em gel de agarose 1%, e a gente pode ver aqui na imagem ao lado que a banda de 18S e 28S elas estão bem íntegras. E o que indica que o RNA possui uma boa qualidade e uma boa integridade. Além disso, os primers e o RNA convertido em cDNA foram testados em gel de acrilamida, curado com nitrato de prata, e a gente pode ver que todos os genes foram amplificados. Porém, se a gente analisar na primeira imagem aqui, que é um gel de concentração de 300 nanomolar, para você verificar que nos postos de controle negativo, a gente pode ver que nos postos do KIP1 e da HPRT, a gente teve uma amplificação inespecífica, o que a gente também pode verificar aqui no gel de 500 nanomolar, que a gente teve com mais intensidade ainda essa amplificação inespecífica nesses postos de controle negativo. Ainda no gel de 500 nanomolar, a gente pode ver que teve uma formação de dímeros nos postos de KIP1 e HPRT, que fez com que a gente invalidasse o uso desses genes nesse projeto. Aqui a gente pode verificar a eficiência dos primers,
para verificar se eles estão com boas qualidades, o slope ele tem que estar entre uma faixa de menos 3,1 a menos 3,6. Já a eficiência gerada pela equação da reta, ela precisa estar em uma faixa de 90 a 110%. Nesse caso aqui, nós verificamos que o NQ01 ele não atingiu essa faixa, ele ficou fora do slope, como também na faixa de eficiência. Então, a gente também viabilizou o uso de NQ01 nesse projeto. Então, através da análise dos marcadores urêmicos, a gente pôde afirmar que os indivíduos eles foram induzidos realmente à doença renal crônica e também que os níveis de creatinina e ureia foram reduzidos, mas de forma bem mais significativa nos níveis de creatinina. Os primers ainda eles foram validados em sua eficiência, com exceção dos genes NQ01, KIP1 e HPRT, eles se mostram bem promissores para analisar a expressão dessa via, de NF2. Então, o próximo passo é analisar realmente se o NRA dos ratos consegue reativar a via de NRF2. Eu fico por aqui, galera. Obrigado pela oportunidade. Tchau, tchau.